Bom, chegou o momento principal do culto. Nós louvamos a Deus, oferecemos a Ele o nosso louvor, adoração, orações. Mas o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos ensinar a andar nos seus caminhos. E a maneira que Ele nos deixou foi a sua santa e bendita palavra. A palavra de Deus fala que o homem perece e erra porque não conhece a palavra de Deus e nem o poder de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra e sentir o seu poder. Que o coração se abra e guarda aquilo que Deus tem. É especial, irmãos. Quando nós pregamos, irmãos, a gente ora, dedica, busca. Não é uma coisa assim aleatória. Hoje vamos pregar no Salmo, não é assim. Então, preparação, irmãos, sabe para quê? Para a gente ser instrumento e os irmãos receber esta comida que vem de Deus, este alimento saudável. É de Deus, meus irmãos. Então, ouve e guarde no seu coração, e o Senhor vai te ajudar a crescer na presença dele. Eu quero deixar essa liberdade com o nosso irmão Saulo, e que o nome de Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos adorar a igreja da paz de Deus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, como o nosso amado irmão Antônio falou, a gente vem aqui pegar a palavra do Senhor, não da maneira que nós queremos, mas sim que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Nós preparamos, irmãos, a mensagem em casa, lemos a Bíblia, preparamos o sermão. A mensagem que está aqui é o Espírito Santo. Nós preparamos o sermão, mas nós não saberemos e não sabemos o que irá acontecer quando nós subimos aqui em cima e tomamos essa oportunidade para falar da palavra de Deus. Nós não sabemos o que irá, para que rumo vai, porque quando nós subimos aqui em cima, a direção é do Espírito Santo. Assim, se nós deixarmos Ele tomar essa direção na nossa vida. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá nos Atos dos Apóstolos, porque dizer não Atos do Espírito Santo, no capítulo 17, no versículo 28. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Vou esperar até os irmãos estar procurando ainda. Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Que diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém, meus amados irmãos. O tema dessa noite de nossa mensagem é a dependência de Deus. Meus amados irmãos, quando o homem ou a mulher aceita o Senhor Jesus Cristo, reconhece que precisa de um Salvador, reconhece que ele vivia no mundo sozinho, perdido, morto pelo pecado, vivia de uma maneira que ele achava que era a maneira certa, vivia de uma maneira independente. Mas quando o homem ou a mulher aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ali a independência da vida dele já não existe mais. Ali ele passa a depender de Deus. Nós vivemos numa fase de uma teologia que diz que você pode, que diz que você é vencedor, que diz que você pode mudar o quadro da sua
que nós somos fracos e que nós só somos vencedor em Cristo Jesus. Fora dele não temos vitória nenhuma. Depender, meus amados irmãos, é estar sujeito a quem? Foi Deus que nos fez, o que significa que somos criaturas e dependemos inteiramente dele, pois nele vivemos e nos movemos e nos existimos. Nós vivemos muitas vezes, meus amados irmãos, mesmo crente, vindo aos cultos, tendo o título de cristão, mas vivemos a nossa vida independente. Não vivemos a nossa vida dependente de Deus. Só por nós estarmos cultos, isso não nos habilita de ser dependente de Deus. Porque muitos vêm à igreja e são muito tempo cristão, mas vivem uma vida totalmente fora da dependência de Deus. Viver na dependência de Deus, irmãos, é como pular de um avião sem paraquedas e se entregar nas mãos de Deus. O que vai acontecer lá embaixo está nas mãos e na vontade de Deus. Não no sentido de tentar Deus, mas sim se deixar que Ele esteja no controle da nossa vida. Vivemos numa fase, meus amados irmãos, de uma autossuficiência. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, mesmo sabendo que ele é um cristão. Sou dono da minha vida, eu mesmo tomo as minhas decisões. Sou dono da minha vida, mas ninguém irá me parar. Mas quando nós somos dependentes de Deus, eu só faço aquilo que é a vontade de Deus. Eu só tomo uma decisão depois que Deus colocar em meu coração. Vai, pegue, é teu. Mas enquanto isso, meus amados irmãos, eu continuo buscando e deixando na vontade dele. Muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus, até projetamos, formulamos a maneira que nós queremos que Deus realize e faça na nossa vida. Só que aí, como nós estamos na vontade de Deus e deixando Ele controlar a nossa vida, Ele não faz da maneira que nós projetamos, da maneira que nós idealizamos, nós se chateamos, nós se entristecemos. Deus, por que o Senhor não fez da maneira que eu pedi, que eu orei? Mas se nós vivemos uma vida dependente de Deus, Ele sabe qual é o melhor para mim e qual é o melhor para você. Nós temos que ter essa capacidade de compreender que aquela decisão é melhor para a nossa vida. Mas só que nós agoniamos, nós até afrontamos Deus, porque não fez a nossa vontade. A dependência de Deus, irmão, é quando a luta vem, a crise vem, para nos ensinar a depender de Deus. Todos nós necessitamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprender que Sua graça é suficiente para nós.
Vem os dias maus, vem os dias ruins. Só que nós não aceitamos. E perguntamos a Deus por que isso? Se aquilo que veio para nos mostrar, para dizer, ó, você não faz o que você quer, você está na minha dependência, se verdadeiramente você me serve. Se verdadeiramente eu tenho o controle da sua vida, essas coisas vai vir, esses momentos difíceis vai vir, mas só que aí você tem no seu consciente e no seu entendimento que você não está só, você é dependente de Deus. Para mostrar que nós não é algo suficiente, para nos mostrar que nós não é algo independente, como muitos estão fazendo por aí. Mas Deus nos mostra, irmãos, que nós somos dependentes dele. E o que levou o homem especificamente a afastar do seu Criador? O sentimento de algo, de ter um sentimento de autossuficiência. O homem pensou em seu coração: eu posso viver sem Deus, eu posso viver sem a luz de Deus. Então ele percorreu o seu caminho e percorre até hoje. Muitos estão percorrendo. Esta é a ruína, pois o homem não pode viver sem Deus. E com esse pensamento saiu para longe de Deus. E a estrada de retorno é extremamente longa. E o caminho de volta foi preparado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus cria o homem, cria um jardim, bota o homem lá dentro e fala para ele: de todas as frutas poderei comer, mas o fruto da árvore bem ou mal essa não. Deus mostrou aí, falando para mostrar para o homem que ele era dependente de Deus. Deus vinha no Caim, no refino, na verdade, conversava, dialogava com o homem e deixou essa decisão para o homem mostrar que ele era dependente de Deus. Fora disso, era ruína, sofrimento. Deus falou da árvore, dessa árvore não podeis comer. O homem poderia subir na árvore, tocar no fruto. O que não poderia era comer. A partir do momento que ele comesse, ele tomava o seu próprio caminho. E muitos, meus amados irmãos, estão tomando seus próprios caminhos. Assim como Jonas tomou
você bateu, então chegou o momento do povo tomar posse da terra. Você não vai entrar. Então, irmãos, nós somos crentes, temos que ter essa percepção de viver a dependência de Deus e ver quando Deus está mudando algo na nossa vida. Ter essa percepção de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. De aceitar, irmão. Podemos observar, meus amados irmãos, a narrativa do rico de Lucas 12, capítulo 19. Ali a plantação deles deu muito, produziu muito. Então o que eu farei? Derrubarei os meus armazéns, derrubarei os meus depósitos, construirei outros maiores, vivendo uma vida independente. Construirei outros maiores. Depois de construir, coletou, passou as plantações, os frutos colocou lá. Agora falou: há uma come e descansa. Houve uma voz do céu, Criador e soberano, louco. Se essa noite pedir a sua alma, de quem será? Para quem será? Nós achamos, irmão, que vivemos independente, de uma maneira independente, vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Não precisamos de Deus. Mas quando nós lemos aqui, nós mostramos que nós somos filhos de Deus, criados por Deus, somos dependentes de Deus. Se verdadeiramente eu aceitei o Senhor como meu Salvador, o Senhor, Ele tem que ter absoluto controle da minha vida. E todas as minhas decisões têm que estar na vontade dEle. Aqui, meus amados irmãos, acabamos de ler a narrativa do versículo 28 do apóstolo Paulo. Ele estava em Atenas aguardando Silas e Timóteo. Estava em Atenas, chegou lá, foi olhar os lugares que tinha lá, e chegou no lugar, viu um panteão de deuses. E entre aqueles panteões de Deus havia um lá que dizia ao Deus de desconhecido. E ao
vida, o que eu já tenho planejado, levo uma vida fora da vontade desse que tem tudo nas mãos. O apóstolo Paulo ainda falando e declarando, mostrando, conhecido esse texto, no versículo 26, diz assim: e diz um dia, e de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para buscarem ao Senhor, se porventura tateando ou pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O apóstolo Paulo estava mostrando para aquele povo que aqueles deuses feitos por mão estavam distante dele, mas o Deus verdadeiro, aquele que tudo pode, soberano, está próximo de nós, estava próximo deles. E por que não falar, está dentro de nós? Se Ele está dentro de mim, se Ele está dentro de você, por que não controlar a nossa vida? Não de uma maneira robótica ou de uma maneira como nós fôssemos um robô, mas de uma maneira que nós damos liberdade a Ele ter controle de nossas ações. E aquilo que nós fazemos, ou planejamos, ou idealizamos, temos consciência. Será que Deus se agradará disso? Essa é viver numa dependência de Deus, irmão. Não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, nele vivemos e nos movemos, existimos. Se estamos aqui, é porque Ele tem nos permitido, irmão. Se estamos aqui, é porque Ele quer fazer algo na nossa vida. É porque Ele quer, ainda assim, ainda não tem, Ele quer tomar o controle das nossas ações. Viver pela fé, irmão, é viver na total dependência de Deus. O próprio Jesus mostrou a dependência do Pai e ensinou seus discípulos a não se preocupar com o dia de amanhã. Jesus ensinou seus discípulos a ser dependente do Pai. Não ficar ansiosos pelos dias de amanhã, nem o que é a vez de comer, beber ou com que vestir. Os ímpios buscam essas coisas, mas o Pai bem sabe que vós necessitais. Essa é a dependência de Deus. Se eu estou passando falta de uma coisa, eu sou dependente de Deus. Ele está vendo. No momento certo, Ele irá suprir. Se as portas estão fechadas, sou dependente de Deus. Com boca fechada, vou esperar o momento certo. Se eu estou aprisionado em algo e não estou tendo força para sair, entreguei minha vida na dependência de Deus no momento certo, Ele vai me tirar de lá. Se eu ainda estou lá, é porque Ele quer que eu tire experiência daquilo. Devemos compreender, irmão, essa dependência de Deus na nossa vida. Todos os seres criados por Deus vivem um dia de cada vez, exceto os seres humanos, feitos com a imagem de Deus. Pessoas vivem frenéticas, sempre planejando descansar, mas aparentemente nunca cumpre o seu plano. Alguém disse que a maioria das pessoas em nosso mundo está sendo crucificada entre dois ladrões: os arrependimentos de ontem, as preocupações de amanhã, por isso não conseguem desfrutar o dia de hoje. Mas quem é dependente de Deus, irmão, não se preocupa com nada. Se tinha algo que está se preocupando, se você entregou sua vida para Deus, vive na dependência de Deus, espere mais um pouquinho. Espere que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle
tudo, mas eu faço da minha vida o que eu quero, viver uma vida independente. Devemos dar meia volta, porque estamos criando nossos próprios caminhos. Vai ser de ruim, sofrimento e muita dor. Voltamos hoje para a dependência de Deus. Se você se sente assim, longe dessa dependência, venha à frente que eu irei orar por você. Se você ainda não compreendeu o que está acontecendo na tua vida, a experiência que você está passando, se você ainda não compreendeu o que é para você viver na dependência de Deus, venha até a frente que eu estarei orando por você. Você vai sair daqui consciente daquilo que Deus está preparando para você. Amém? Até que o Espírito Santo tenha colocado em meu coração, meus amados irmãos, Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, a palavra maravilhosa. Antes de Cristo, irmãos, nós éramos como filho órfão, sem pai. E o filho órfão, ele não tem ninguém para ele. É ele e ele mesmo. Mas a partir do momento que ele nos chamou e nós aceitamos a proposta, agora nós temos um pai. E esse pai cuida de nós assim como a mãe cuida do seu filhinho pequeno. Ele quer ser o seu pai. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer o seu Senhor da minha vida. O Senhor nos chamou para vivermos nele e para ele, para a honra e glória do seu nome. Que Deus seja glorificado na nossa vida. Mas nós temos que estar na dependência do Senhor. Isso é essencial para nós, para nossas vitórias. Para você não achar que o braço forte deu vitória. Não foi o teu braço forte. Se você teve um livramento, foi Deus. Se você teve uma cura, foi Deus. Se você teve uma vitória, foi Deus. Se Ele permitiu a luta da sua vida, foi Ele para te fortalecer. Tudo é Deus para nós. Tudo tem que ser Deus para nós. Essa palavra que o servo do Senhor trouxe possa ficar no nosso coração. Nós vamos orar, que os irmãos orem pelo filho da vizinha da irmã dele, que está acidentado. Que Deus possa ter misericórdia e salvar essa vida. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Que mesmo nas dificuldades
alegria não fuja de dentro de nós, Pai. Abençoa teus filhos da minha paz, guarda do perigo do Pai da morte. Abençoa os irmãos em missão, guarda eles, abençoa eles no projeto, Pai, do Senhor na vida deles, Pai. Santo Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã a escola bíblica dominical. Vamos aprender do Senhor, irmãos, é importante para o nosso crescimento espiritual. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Amanhã, escola bíblica, culto à noite, possamos estar aqui para bendizer, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Vamos agora para o encerramento do culto. Encerramos este culto a Deus nosso Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.